Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cibele e vou ficar com vocês nessa disciplina de História. Hoje é a nossa primeira aula e eu espero que todos e todas estejam muito bem. De início, eu tenho uma reflexão para fazer para vocês. Por que estudar História? Vou dar um tempinho para que vocês possam pensar sobre isso. Espero que todos tenham feito a reflexão. Então vamos lá. Vamos ver se ao final dessa aula vocês ainda estarão com o mesmo pensamento. A minha primeira proposta é trazer para vocês os elementos que a história estuda, como ela estuda, o que é história, né? E por que estudar história, e por que é tão importante estudar história. O primeiro passo é a gente entender que a história ela está ligada ao tempo passado, ao tempo presente e ao tempo futuro, o que não é comum as pessoas entenderem assim. Como que as pessoas geralmente compreendem a história? E talvez até alguns de vocês. É que a história está só ligada ao passado. E aí é comum, quando a gente pergunta o que é história, as pessoas falarem: ah, é algo do passado, é o estudo do passado, é o estudo de coisas antigas, né? Ou então relacionar aos museus, por exemplo. A história também é isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela também é a compreensão desse presente e o pensamento desse futuro. Mas como, Sibeli? Aos poucos a gente vai compreendendo, certo? Então, o primeiro passo, eu trouxe para vocês informações de como se constitui o conhecimento, como se constrói o conhecimento histórico. O conhecimento histórico, que eu quero dizer em primeira mão, é que ele é um conhecimento científico. Então, ele é baseado em estudos, análise, interpretações, pesquisa. Então, por isso que, para as pessoas conhecer o modo como as pessoas vivem, que é a sociedade, né, e se relacionam em épocas diferentes, os historiadores pesquisam e contam com muitos registros que são consideradas fontes históricas. E Sibeli, o que é essas fontes históricas? As fontes históricas a gente tem vários tipos. Elas podem ser fontes orais, documentos, vestígios arqueológicos, pinturas pictóricas, várias. Então, eu trouxe algumas para a gente ver, né? Selecionei entre elas. E essas fontes, elas também passaram por um processo que a gente chama de processo histórico, porque nem sempre todas elas foram aceitas, né? De início, só as fontes textuais escritas eram aceitas como fontes históricas, porque houve um tempo que a história era compreendida como a verdade absoluta, o que atualmente a gente vai ver ao longo dessa aula que não é verdade. A história pode ter interpretações e perspectivas diferentes. Então, documentos escritos como cartas de certidões de nascimentos, cartas, testamentos, podem ser fontes históricas, assim como documentos não escritos, como as pinturas, vestimentas, entre outros, né, elementos. Vídeos, fotos, áudios, resquícios de objetos históricos, quadros, imagens, fonte oral, que é aquela fonte, aqueles fatos passados e perpassados, né, em conversas, em diálogos, e que perpetuaram até hoje. Trouxe aqui para vocês verem as fontes, o que são fontes históricas. Então, vamos definir o que são essas fontes históricas. São documentos, quando eu digo aqui documentos, englobando não só o papel, né? A gente pode englobar como documento pinturas, vestimentas, tudo que pode trazer vestígios do passado. O que é vestígios, Sibeli? Os vestígios são resquícios, são possibilidades de interpretação do que aconteceu naquele momento. Pode ser um exemplo bem comum, as crianças adoram desenhar, né? E aí essa expressão, ela acontece muito através do desenho. Às vezes, quando elas presenciam uma discussão, elas pintam, por exemplo, pode ser entre os pais, e aí elas pintam. E aí o professor, quando vê, ele interpreta que a criança presenciou uma discussão.
Então aquele desenho, ele trouxe um vestígio do que havia acontecido, né. Eu trouxe aí uma representação pictóricas, né, que são as pinturas rupestres, que elas deixavam os vestígios de que havia lutas, de como era o plantio, de como era o dia a dia das sociedades, né, das sociedades antigas. E aí, isso são os vestígios, né, são as possibilidades que os historiadores eles têm de realizar as pesquisas, os estudos e as interpretações deles. Então isso são as fontes, elas trazem para a gente resquícios do que aconteceu, para que a gente possa compreender esse passado, mas a gente ainda vai compreender como a história ela alcança o presente e o futuro, tá? As pinturas rupestres são muito importantes, são representações pictóricas que servem como fontes históricas nos estudos da vida do homem durante a pré-história. Então, essa pintura rupestre, ela é do período que da pré-história. Aqui também trouxe para vocês um tipo de vestígio arqueológico. Esse vestígio é de um enterramento humano com característica da tradição tupi-guarani, resgatado por uma equipe de arqueologia na capital baiana. Então, faço uma outra pergunta para vocês. Qual a história do Brasil e do mundo? Qual é a história que vocês conhecem? Será que é realmente a história do Brasil e a história do mundo? Então, vamos tentar entender. Historiadores, o que são eles? Os historiadores usam métodos científicos ensinados e desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa para interpretar, analisar e escrever o que se passou na história. Então, resgatando aquela informação que eu dei para vocês, o conhecimento trago pelos historiadores para a nossa historiografia brasileira e a historiografia, a história do mundo, é um conhecimento científico. Então, significa que eles realizaram estudos, né, e pesquisas para trazer todas essas informações. Nenhuma ciência é neutra, ou seja, sempre existe um motivo ou uma intenção para relatar os fatos de uma maneira ou de outra. Muito se lutou pela neutralidade dos estudos nas áreas dos estudos das ciências humanas. Porém, até mesmo quando a gente seleciona o que vai ser estudado, já estamos partindo de algo pessoal. Por isso, a neutralidade absoluta, ela não é possível. No entanto, o historiador, ele deve buscar se isentar de valores quando ele faz um estudo de um fato histórico. Quando, por exemplo, ele não pode comparar de maneira alguma uma sociedade com a outra, um tempo com o outro, né? Ou um espaço com o outro. As histórias, elas não são iguais. Então, a história dos Estados Unidos não é a mesma história do Brasil, não é a mesma história da África. A gente tem histórias diferentes, características diferentes. E somos povos diferentes. E dentro do nosso próprio país, que é o Brasil, a gente tem, por exemplo, pelas regiões Nordeste e Sul, histórias que divergem muito, né? O processo de colonização ocorreu de uma maneira diferente, o fim da escravidão ocorreu de uma maneira diferente. Então, a nossa história, ela não é uma história única, de modo que é a mesma história para todos, né? No que eu falo única, uma história para todos. Ela é única porque cada sujeito tem a sua história, né? Então, se eu comparar a minha história com a história do vizinho, ela vai ser diferente. Então, a história do Brasil, a história dos países, elas divergem. No entanto, a gente tem a história universal, que é a história do mundo, que dentro dessa história a gente tem essas diferenças, mas de modo geral a gente conseguiu, nossos historiadores, delinear a história do mundo. Não significa que não iremos ter diferenças em desenvolvimentos e características. Sabemos que temos culturas únicas, valores, crença, religião,
né, lazeres diferentes. E isso muda de acordo até mesmo com as condições climáticas de cada região, né? Os questionamentos que a história faz quando analisa os documentos, bem como a interpretação que ela dá aos dados, permite que o historiador seja interpretada, a história seja interpretada de diferentes modos. Como eu falei para vocês, a história também traz um processo de interpretação das fontes. Então, dentro da própria história, a gente tem perspectivas diferentes, ideias, né, diferentes. E essas ideias, elas se dão porque a gente pode ter várias interpretações. Lembra que eu falei lá atrás que se lutou muito antes a história era vista como uma verdade absoluta? Então, os historiadores, eles tinham a obrigação de trazer a verdade, que essa verdade absoluta é uma verdade imutável, que não poderia ser mudada. Atualmente, a história e os historiadores, eles querem que seja provado. Se a história ela tiver diferente, se tiver outras descobertas e trouxer uma outra verdade, os historiadores desejam sim que essa história ela mude, né? Ela seja mutável. Então, a gente não trabalha mais na perspectiva que a história é uma verdade absoluta, né? Prova disso é como a gente compreendia o mundo, e hoje a gente compreende de uma outra forma. Acreditou-se que a Terra era plana, e hoje a gente sabe que não. Então, esses conhecimentos, através das tecnologias, através dos investimentos em pesquisa e estudos, eles podem sim mudar e ser substituídos. É comum abrir que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, não é mesmo? Essa história é contada de uma outra forma, isto é, a partir da visão dos povos indígenas. Imagina só, vamos fazer um exercício. Vocês são índios que sobrevivem de caça, da pesca na sua terra, com seus hábitos, e em um determinado momento chegam enormes embarcações com pessoas vestidas de maneira diferente e falando uma outra língua que você não entende. De que forma você contaria essa história, esse acontecimento? Os portugueses contaram de um jeito e os povos indígenas contaram de outro. Então, assim, no primeiro momento, a história do Brasil, ela foi contada de uma maneira muito romantizada, que o Brasil foi descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral, e aí a gente esqueceu alguns elementos. Por exemplo, como é que você descobre uma terra que já tem gente lá, que já tinha gente vivendo, que tinha hábitos, que tinha cultura, que tinha vida, família, casa, tudo, do seu jeito, mas tinha. Vocês já conseguiram parar para pensar nisso? Né? E como é que a gente diz que o Brasil ele foi descoberto, se Brasil foi o nome que a gente denominou posteriormente a esse território, que antes era apenas um território? Vocês também já pararam para pensar nisso? A gente também esquece muitas vezes de falar da parte do massacre que foi cultural, a violência que foi para pegar essa terra, né? E as pessoas que já haviam lá, a cultura dessas pessoas, a vivência. Será que essas pessoas elas queriam compartilhar essa terra? O porquê que essa terra ela foi descoberta, né? Então a gente vai entender, quando a gente estudar a história da colonização do território que hoje chamamos de Brasil, que não foi uma descoberta, foi uma conquista. Esse território ele foi conquistado, né? Então os portugueses, eles conquistaram esse território que antes era dos índios. E aí esses índios foram escravizados, as culturas foram rompidas, foram castradas, ou seja, retiradas, impedidas, foram desrespeitadas, foram chamados de primitivos, né? Então, olha só como o conhecimento e a perspectiva, ela pode ser compreendida de uma forma diferente. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas mensagens para a gente compreender a importância em estudar a história, segundo alguns autores. O primeiro é Burke,
né? Ele vai dizer: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Segundo Mark Bloch, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Então, olha aqui a importância em analisar esse passado para a gente compreender as estruturas, o funcionamento, o porquê das coisas na nossa sociedade atual. Augusto Comte: não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber a sua história. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, matemática, a gente estuda a história da matemática. Quando a gente vai estudar geografia, a gente estuda a história da geografia. Então, vocês já se perguntaram por quê a história daquela ciência faz parte da compreensão de como ela funciona. Então, para a gente compreender como funciona a matemática, a gente tem que compreender como foi a história da matemática, como se desenvolveu esses conhecimentos, como eles foram construídos. Então, tudo isso é por demais importante. Então, depois de tudo isso que a gente viu, é importante concretizar o que é história. De acordo com o historiador Mark Bloch, a história é a ciência dos homens no tempo. Então, compreender que a história nos proporciona conhecer as relações humanas, né, ao longo do tempo e também do espaço, e assim conhecer o passado, compreender o presente e pensar no futuro. Então, analisar esse passado nos remete muitas compreensões de como a sociedade se estruturou no modelo atual, como que o nosso modelo capitalista, por que que o nosso modelo hoje é capitalista, se um dia já foi feudalista, né? Se antigamente nem existia comércio. Então, são todos de origem em um processo que a gente chama de histórico, né? E aí tem as suas raízes lá no passado. Então, é muito importante. Por que que a gente hoje participa de uma política, né? O nosso sistema político ele é democrático. Será que sempre foi assim? Como a gente chegou hoje na nossa democracia? Mas, gente, quem foram os primeiros presidentes? Quais as mudanças que a gente teve? Como a sociedade passada vivia, a sociedade antiga? Como era no período medieval? Como era na história antiga? Né? Então, todos esses elementos, todas essas indagações, elas nos remetem a essa importância da gente compreender o passado para compreender o presente e assim estudar a história, né? Porque como o Augusto Conte falou, é preciso, assim como ele se referiu à ciência, a gente pode compreender a nós mesmos através da nossa história, entender o porquê da nossa sociedade atualmente é assim, entender o que permaneceu e o que mudou. Após isso, eu tenho um questionamento para vocês, né? Porque o principal objetivo dessa aula é que vocês consigam relacionar a história com o dia a dia de vocês, com a vida de vocês, com a história individual de vocês. A gente está falando de história do mundo, de história do Brasil, história da sociedade, mas cada um de nós temos uma história. Então, você já parou para refletir sobre como as situações reais da sua vida articulam-se aos acontecimentos históricos mais amplos que interferem na vida de muitas pessoas e até mesmo do país inteiro? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa reflexão e depois a gente discute um pouquinho sobre ela. Então, pessoal, as nossas leis trabalhistas, eh, a carga horária de trabalho, a hora que o comércio abre, a hora que o comércio fecha, né? Passamos então por uma pandemia, um período pandêmico, a qual mudou totalmente a nossa cultura, o nosso modo de viver, né? A qual as relações sociais foram interrompidas, né? E elas passaram a ser mais por meio das redes sociais, a qual os empreendedores, as pessoas do comércio, os autônomos, né, conseguiram sobreviver através das redes sociais, a questão da venda. Então, tudo mudou, a educação, né? Surgiram novas tecnologias, novas plataformas, tudo mudou por uma questão geral. Então, as políticas que regem as leis trabalhistas, as regras de trânsito,
todas elas são de origem no processo histórico que aconteceu, porque a história ela é dinâmica, ela é mutável, né? E o ser humano, o homem, ele vai se adaptando a esses processos e vai havendo muitas mudanças. Então, tudo está diretamente interligado com a nossa realidade e a nossa realidade com a história. Então, uma outra pergunta é: você já percebeu no seu dia a dia problemas que não são só seus, mas de várias pessoas? Eu acabei de citar alguns, né? Como, por exemplo, foi a questão da pandemia, né? Então, todo mundo foi um problema que iniciou em um país, depois passou para outros, se tornou global e cada país, cada casa, cada família desenvolveu seus métodos de prevenção, de cuidado, mas que estava sobre uma toda uma questão geral, né, que tinha um certo padrão, que era qual? O uso de máscara, o uso de álcool. Então essas questões elas estão diretamente ligadas. Então, é importante a gente compreender que os fatores externos, que a gente chama, que são os lá fora da nossa casa, eles interferem no nosso dia a dia, né? A política, as nossas leis, a nossa Constituição, ela é um processo histórico e a gente segue, né? A nossa cultura, a forma de ouvir música, a forma de se vestir. Se a gente for comparar, no sentido de compreender mesmo, a cultura do Brasil com a cultura de outros países, né, é muito diferente. Até mesmo as características físicas, né? Então, assim, às vezes a gente sabe uma coisa lá, por exemplo, aqui a gente toma o café quente, né? Tem países que tomam café gelado, a gente vai, que coisa estranha, né? Aqui o cachorro é um animal doméstico para a gente. Em alguns países é a vaca, né? E o cachorro não tem importância nenhuma, nem o cachorro nem o gato. Então, essas diferenças, elas existem, elas estão sofrem interferência da história do país, o modo como ele se desenvolveu, né? Um outro ponto importante é a gente entender a história na nossa vida, entender que essa história geral, ela está intimamente ligada com a nossa história individual. Por exemplo, em algum momento da história acontece uma crise econômica e impede as empresas brasileiras de exportarem e venderem seus produtos. Com isso, elas perdem dinheiro e demitem os trabalhadores ou não conseguem ou não contratam mais ninguém, que estão em crise. Então, essa crise do desemprego foi gerada pela crise econômica. Esse é apenas um exemplo, né? Então, as questões mais gerais, elas interferem diariamente na nossa vida. Um outro exemplo que a gente tem é a questão do dólar. Se o dólar aumenta ou diminui, interfere nos valores das coisas no comércio, né? A nossa inflação, a deflação. Então, o trabalhador, se ele ganha a mesma coisa e as coisas estão mais caras, ele consegue comprar menos, que a gente chama de poder aquisitivo, que é o poder de compra. Então, as famílias, determinadas famílias, elas vão passar dificuldades, elas vão ter que fazer cortes, né? Se o filho estuda em escola particular, vai ter que retirar o filho da escola, por exemplo, né? Então, a questão do desemprego, ela ainda vai afetar em várias outras coisas, saúde, educação, lazer, né? Alimentação, e é um, uma questão básica da nossa vida, né? A questão do emprego, do trabalho e todas essas questões, a saúde, elas estão sobre questões mais gerais, né? A nossa saúde, o SUS, sempre houve? Será que sempre houve? Ou foi uma conquista de um processo histórico? Como é que era a saúde antes? A nossa educação, né? O sistema sempre foi capitalista, então tudo isso a gente vai pensando, e quando a gente para buscar e compreender, a gente vê e entende que veio de origens de processos históricos, certo? E que interferiu no nosso dia a dia, né? O que é importante, então? Que a gente entenda que existem as razões pessoais, mas que também existem as razões históricas que estão relacionadas à sociedade e ao mundo que vivemos,
né? Então, a gente vai chamar de fatores externos, que estão intimamente ligados com a nossa vida. Isso com as nossas instituições também, com a saúde, com a educação. Então, tudo está, de certo modo, interligado e uma coisa depende da outra. Por último, eu trouxe essas informações sobre o século, né? E eu acredito que seja a dúvida de muitos alunos. Os textos de história geralmente representam o tempo por meio de séculos e décadas, e não por meio de meses e semanas. Aí, um ponto importante de início para a gente saber é que o calendário cristão, que é o calendário que a gente segue, é marcado pelo nascimento de Cristo. Então, o século, ele só vai contar o primeiro século após o nascimento de Cristo, que vai ser o século I, né? Então, a partir do ano 1 é quando você encontrar as siglas antes de AC é antes de Cristo e DC depois de Cristo. Então, o que é o século? É cada período de 100 anos após o ano 1, que é após o nascimento de Cristo, certo? Com o nascimento de Cristo. O século 1 DC, por exemplo, que é depois de Cristo, começa no ano 1 e termina no ano 100. O século 2 durou do ano 101 ao ano 200. E o século 21, ele começou em 2001 e terminará em 2100. E como saber qual século é determinado ano? Todos os anos que terminam em 00, você desconsidera o zero e ele lhe dará o ano, o século. Por exemplo, 1500, o ano 1500, retirando os 2 zeros, século XV. Agora, Sibeli, mas os que não terminam em 00, você desconsidera as últimas duas casas e soma as duas primeiras com mais um. Como aí no exemplo, é 1501. Aí você soma com mais um, século XVI. E é importante lembrar que eles são representados, né? A representação nos textos dos séculos normalmente são indicados com o algarismo romano. É comum confundir eles. Então, a gente trouxe uma tabelinha aí para que vocês possam verificar, possam olhar, quiser fazer anotações, para sempre estar aí quando tiver com os textos, caso não saiba, verificando. Então, a letra I representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L 50, o C 100 e o D 500 e o M 1000. Certo? Qualquer dúvida também pode estar me perguntando. Oi, crianças. Bom dia. Quando falamos de história, estamos sempre necessariamente nos referindo ao passado? Nem sempre. Sim. A história não é simplesmente contar os fatos que aconteceram há muito tempo. Através da compreensão do passado, podemos dizer alguma coisa sobre o presente. Sim, porque o que os historiadores fazem é interpretar o passado para poder explicar fatos atuais. Muito bem, Michael. Assim, entendendo como e por que as coisas aconteceram, vamos poder compreender melhor nosso presente e reconhecer quais são as origens de muitos dos nossos problemas. Como é que vocês acham que o historiador faz para investigar os fatos do passado? Utiliza fontes históricas. É verdade, Tiago. Fontes históricas ou documentos, que podem ser de diferentes tipos. Fontes materiais, orais, escritas e artísticas, ou gráficas. Certo. Além disso, eu li que também podem ser primárias ou secundárias, de acordo com o momento em que foram produzidas. As primeiras são as mais próximas à época que o historiador investiga. Por exemplo, a reprodução das inscrições gravadas em alguma tumba de faraó transforma-se em uma fonte primária nas mãos do historiador, na hora de estudar o Antigo Egito. Exato. Já as secundárias são as produções feitas por outros historiadores sobre algum tema em particular, como um livro que fala sobre o Antigo Egito. Muito bem. E que outros recursos o historiador utiliza? As linhas do tempo, para ordenar os fatos que aconteceram no passado. E como é que ele faz isso? Qual é o começo da linha? Depende do que ele quiser encontrar e do calendário que utilizar. Se a linha é construída tomando como referência a era cristã,
O ponto de partida será o nascimento de Cristo. À direita do ano 1, nascimento de Cristo, os anos serão contados com números positivos e à esquerda com números negativos. E para escrever alguma data anterior ao nascimento de Cristo, se usa a abreviatura AC. Se aconteceu depois do nascimento de Cristo, se utiliza DC. Os historiadores também concordaram em dividir o passado em idades históricas, para ordená-lo e estudá-lo com maior facilidade. Eu ouvi falar da pré-história. Também conta? Sim, Nath, mas essa forma de se referir ao período já quase não é utilizada pelos historiadores. Antes se dizia que a história começava com a invenção da escrita. Então, as sociedades que não conheciam a escrita não eram consideradas parte da história. Hoje também damos valor às sociedades ágrafas, isto é, as que não tinham escrita, já que produziram outras formas de comunicação. Os historiadores se juntaram durante o século XIX e decidiram dividir o passado em idades, escolhendo como único critério de divisão os acontecimentos europeus. Assim, o passado ficou fragmentado em diferentes idades: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão foi feita para poder analisar ordenadamente os fatos do passado. Professor, os historiadores trabalham com os antropólogos, não é? É isso mesmo, Nádia. Para analisar a história antiga, por exemplo, a vida dos primeiros seres humanos, geralmente se formam equipes de trabalho e os historiadores trabalham com arqueólogos e antropólogos. Os antropólogos trabalham em diferentes lugares arqueológicos, escavando para desenterrar restos e tragam dados para a reconstrução do passado. Os objetos encontrados são registrados e analisados com o método do carbono 14, que permite saber a data dos restos materiais. Medem-se as partes de radioatividade que a matéria encontrada contém e que foi diminuindo lentamente desde a morte do ser vivo. Assim é reconstruída a história de muitas sociedades, mesmo que não tenham deixado nada escrito. Tiago, você não sabe como era bonito o lugar que visitei com minha família, a Cova das Mãos, na Argentina. Fomos a muitas cavernas que tinham pinturas rupestres, feitas pelos homens e mulheres que, segundo o guia turístico que nos acompanhava, explicou para a gente, viveram durante o Paleolítico. Agora eu posso entender mais sobre a vida dos primeiros seres humanos há milhões de anos. E pensar que os que pintaram essas cavernas viviam nelas é fabuloso. Os primeiros seres humanos tiveram que passar por muitos problemas para viver. Inscreva-se. Não se esqueça de responder à pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Aqui são as referências que eu utilizei para preparar esse material para vocês, tá bom? Demais, eu agradeço a atenção e obrigada.